Palavra ao doutor Fernando, pelo INSS, prazo máximo, doutor Fernando, de 15 minutos, por favor. Excelentíssimas senhoras ministras Regina Helena Costa, presidente desta primeira sessão, também ministra Maria Tereza de Assis Moura, relatora dos recursos ora em análise, na pessoa em nome de quem peço vênia para estender os cumprimentos a todas as mulheres aqui presentes e também a todas as mulheres do nosso país. E assim o faço porque essa é a primeira oportunidade que tenho de estar nessa corte, neste mês de outubro, um mês extremamente especial, e por isso estou trajando a minha gravata rosa como homenagem a essa importante campanha de sensibilização e também de prevenção do câncer da mama. Saúdo também digníssimo representante do Ministério Público Federal, caríssimos serventuários da Justiça e também a todos os colegas, advogados públicos e privados aqui presentes, estudantes e toda a comunidade jurídica que nos acompanha pelo YouTube. Estamos diante do tema repetitivo 1124, cuja questão de fundo diz respeito àquelas situações em que um segurado propõe uma demanda judicial, quer seja de concessão, quer seja de revisão de um determinado benefício, apresentando documentos na via judicial que não foram oportunizadas à análise prévia do INSS. Ou seja, nós temos um requerimento administrativo que eu qualifico como incompleto, porque não munido da documentação necessária, consequentemente o INSS acertadamente indefere esse benefício na via administrativa e, posteriormente, na via judicial é que essa documentação comprobatória é apresentada. Inicialmente, o tema ora em análise ficou definido como delimitar o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários que são concedidos ou, então, revisados na via judicial, na hipótese de não ter sido juntada a documentação na via administrativa. O termo seria o requerimento administrativo ou seria a citação do INSS. Entretanto, acolhendo a argumentação que o INSS vem defendendo desde a primeira instância, desde as suas contestações, pugnando pelo reconhecimento da ausência de interesse de agir, o então relator, ministro Herman Benjamin, ele suscitou questão de ordem, que foi acolhida por unanimidade por esta primeira sessão, ampliando a delimitação do tema controvertido, especificamente passando a abordar a temática da ausência do interesse de agir. Portanto, o tema delimitado ficou: caso superada a ausência de interesse de agir, aí é que nós iremos definir o termo inicial dos efeitos financeiros. Lembrando, não está definida essa ausência ou não, mas sim apenas na hipótese de ser ultrapassada esta condição da ação é que nós iríamos avançar para a análise dos efeitos financeiros. A tese principal que o INSS vem defendendo desde a primeira instância é a ausência de interesse de agir nesses casos de requerimentos administrativos que consideramos incompletos, ou seja, com documentação que não é juntada na via administrativa, sendo trazida aos autos apenas por força do processo judicial. Nós temos que partir da premissa de que a legislação processual brasileira, e aqui nos referimos ao artigo 17 do Código de Processo Civil, é expresso em mencionar o interesse de agir como uma das condições da ação. E segundo a antiga doutrina de Carnelucci, esse interesse se materializa através de um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Portanto, se o INSS sequer teve a oportunidade de resistir a essa pretensão, não estaríamos diante desse interesse de agir. Esse entendimento defendido pelo INSS vai ao encontro do tema de repercussão geral 350 do Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar a questão da obrigatoriedade ou não do prévio requerimento administrativo, entendeu que antes de um segurado buscar a via judicial, ele tem que promover o seu requerimento na via administrativa, sob pena de toda a estrutura do Poder Judiciário brasileiro se transformar num verdadeiro balcão do INSS. E esse foi o entendimento do Supremo. É obrigatório o prévio requerimento administrativo, salvo em algumas hipóteses excepcionais, muito bem ponderadas pelo Supremo, como, por exemplo, quando estamos diante de uma temática em que a posição administrativa do INSS é manifestamente contrária ao interesse do segurado. Nesta hipótese, não seria o caso de exigir primeiro o pleito na via administrativa. Ou então, nas hipóteses de
revisão, de restabelecimento de um benefício quando já houve o pedido administrativo, nessas situações poderia se buscar diretamente a via judicial. Entretanto, o Supremo expressamente consignou que até mesmo nessas hipóteses de revisão, de restabelecimento de benefício, o segurado tem que apresentar toda a documentação na via administrativa. O entendimento foi expresso em não dispensar, pelo contrário, em exigir o prévio requerimento administrativo quando o julgamento desta ação depende de um fato novo e da comprovação deste fato que não foi levado ao conhecimento do INSS na via administrativa. Ao julgar os embargos declaratórios na repercussão geral de número 350, o ministro Roberto Barroso entendeu que, nestes casos, mesmo de ações revisionais, em que se traz um novo argumento, um elemento probatório, um documento que não foi oportunizado ao INSS na via administrativa, nós não estaríamos diante do interesse de agir. Entendeu? O eminente ministro, sobre a eventual diversidade de documentos juntados em processo administrativo e judicial, a regra geral será o necessário prévio requerimento administrativo se o documento ausente no processo administrativo referir-se a uma matéria de fato que não tenha sido levado ao conhecimento da administração, ou seja, o INSS não sabia que o segurado possuía toda essa documentação que evidencia o direito à pretensão. Nesses casos, de acordo com a jurisprudência do Supremo, nós não estaríamos diante de um efetivo interesse de agir, de modo que deveríamos buscar primeiro a via administrativa para somente então permitir a discussão na via judicial. Além disso, esta Corte corrobora do entendimento do Supremo ao decidir o tema repetitivo 660, que corroborou o entendimento da repercussão geral de número 350. Além disso, ao julgar os embargos declaratórios no agravo regimental no RESP 1.479.024, a segunda turma desse STJ analisou uma demanda em que o segurado pretendia a revisão judicial de um benefício previdenciário a partir de documentos que não foram juntados na via administrativa, somente na via judicial. A segunda turma entendeu não restar configurada a pretensão resistida e, consequentemente, o interesse de agir por parte desse segurado. Em reforço a esse entendimento jurisprudencial, recentemente, o então relator, ministro Herman Benjamin, ao suscitar a questão de ordem, referiu expressamente que requerimentos administrativos por faltas exclusivas do segurado não são aptos a caracterizar o interesse de agir, tampouco em deferimentos motivados na não apresentação injustificada de documentos obrigatórios ao requerimento administrativo. Portanto, Excelência, podemos concluir que o entendimento jurisprudencial tanto do STF como também deste STJ sinalizam para que, tanto nos casos de documentos que já existiam à época da propositura, o requerimento do processo administrativo, como, por exemplo, uma carteira profissional, quanto também documentos novos que foram produzidos após a propositura da ação judicial, como, por exemplo, um perfil profissiográfico previdenciário, nestes casos, a ausência de apresentação tempestiva ao INSS na via administrativa não configura um interesse de agir. Entretanto, na hipótese de não ser acolhida essa tese principal, o INSS passa a abordar a sua tese subsidiária, que diz respeito à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros. A dúvida reside em saber se o termo inicial vai ser a data de entrada do requerimento administrativo, qualifico como incompleto, ou a efetiva citação do INSS. Uma adequada análise para responder a esse questionamento passa pela configuração de que nem sempre o momento que o segurado preenche todos os requisitos, os pressupostos para fazer jus a um determinado benefício, coincide com a data do início do benefício ou, mais ainda, a data do início do pagamento deste benefício. Exemplo disso é a situação de um segurado que vem a falecer, deixando como dependente a sua esposa, agora viúva, que demora mais do que 90 dias para requerer o benefício de pensão por morte. O que diz o artigo 74, inciso 1º da Lei de Benefícios da Previdência Social?
por mais que o fato gerador do benefício é a morte desse segurado, como ela levou mais do que 90 dias, ela só terá direito a receber o benefício e, por consequência, efeitos financeiros, a partir do requerimento administrativo. Essa lógica também se aplica aos benefícios por incapacidade. Se um segurado sofrer um acidente, contrair uma doença incapacitante e levar mais do que 30 dias para requerer esse benefício por incapacidade, os efeitos financeiros não serão a contar da incapacidade, mas sim serão a contar do requerimento administrativo. Ao que sei, tanto o artigo 74, inciso 1º, que trata da pensão, como o artigo 60, parágrafo 1º da Lei de Benefícios, que tratam do auxílio por incapacidade temporária, não tiveram sua inconstitucionalidade reconhecida. Além disso, nos casos de revisão de benefícios fundados em provas novas acerca do salário de contribuição, dispõe o artigo 37 da Lei de Benefícios que os efeitos financeiros irão incidir a partir do requerimento administrativo desta revisão. Dessa forma, entende o INSS que, nos casos em que o documento comprobatório desse direito é apresentado somente por ocasião do processo judicial, os efeitos financeiros não podem retroagir à data do requerimento administrativo. Uma argumentação apresentada pelos amicus curiae foi a aplicação da reafirmação da DER, que, na minha visão, também pode se aplicar como ratio decidendi a este caso. Na hipótese do segurado pleitear na via judicial um benefício que ele ainda não implementou os requisitos, mas vai implementar no curso do processo judicial, seria razoável extinguir o processo e no dia seguinte ele interpor uma outra ação e obter a procedência? Não. Então, da mesma forma, como houve um requerimento administrativo desprovido da documentação suficiente e, posteriormente, se foi oportunizada essa comprovação, é a partir desse momento que o INSS deveria arcar com os efeitos financeiros. Diante dessas circunstâncias, excelências, o INSS requer o acolhimento da sua tese principal, sugerindo a fixação do seguinte tema: a ação de concessão ou de revisão de benefício previdenciário ou assistencial, lastreada em prova documental, não submetida ao crivo administrativo do INSS, deverá ser extinta sem análise do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do tema de repercussão geral 350 do Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, na hipótese de não ser reconhecida essa ausência de interesse de agir, o INSS propõe uma tese alternativa no sentido de que o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários ou assistenciais concedidos ou revisados judicialmente por meio de prova documental não submetida ao crivo administrativo do INSS será a contar da data de citação da autarquia previdenciária ou da data de intimação da juntada do documento novo, se posterior à data de citação. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado, doutor Fernando. Economizou um pouquinho aqui.